Bom dia! Legal. Estamos informando seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Bom dia, Miriam. Cleusa. Muito bom dia. Daqui a pouco a gente vai começar um bate-papo aqui sobre jornada do cliente, que foi o assunto escolhido. Vamos dar um tempinho aí. Olha o Silvião aí. Fala, Silvio. Meu áudio tá chegando legal aí? Esse meu fone tava dando uns paus. Galera entrando, vamos dar mais um tempinho para a turma entrar aí e a gente vai bater um papo. Na realidade a gente propôs dois temas, né? Era follow-up e a jornada do cliente. E a maior parte das pessoas em decisão de segundo turno votou em jornada do cliente. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Dá um tempinho para a galera chegar. Estava marcado essa live de quinta que a gente tem feito todas as quintas-feiras às 9 horas da manhã aqui no Instagram da Imóvel para trazer conteúdos de mercado. A gente falou semana passada sobre cenário de economia, como é que as coisas ficam com taxas de juros, possibilidades de inflação, impactos que isso geram. E hoje a gente vai falar um pouco sobre jornada do cliente, que é um tema que muita gente gosta de ouvir e eu não sei porquê. Na realidade, na minha opinião, o outro tema que a gente tinha proposto, que é follow-up, ele é muito mais relevante para se fechar negócio do que a jornada do cliente. Mas a galera tem esse fascínio pela jornada do cliente. É bacana que a gente vai poder desmistificar um pouco esse fascínio todo e explicar alguns pontos. Quer dizer, na minha ótica, obviamente, vou trazer aqui a minha visão. Não existe uma verdade absoluta, mas dentro das estratégias que eu assumo nos negócios, com os clientes que eu presto consultoria, na própria concepção de produtos que a gente trabalha dentro da Imóvel, a jornada do cliente tem uma importância, mas o corretor ainda tem muitas outras coisas que são importantes para serem feitas e entender, na realidade, entender de muitas outras coisas e uma delas é follow-up. Mas vamos, enfim, vocês escolheram falar sobre jornada do cliente, a gente vai fazer isso. Eu vou dar mais aí 2 minutinhos para a galera entrar e aí, independente de quantas pessoas estiverem aqui ou não, vamos dar privilégio para quem chegou no horário. O que eu quero te dizer é o seguinte: se você tem alguém que acha que é importante ouvir a respeito de jornada do cliente, clica nesse aviãozinho que está aqui, ó, aqui embaixo, eu não sei em que lado aparece. Para mim ele aparece aqui, não sei se para vocês aparece aqui. Clica lá e a gente envia aí para essa pessoa para ela poder participar. Dá tempo de você pegar um café também, uma água se você quiser. Eu vou dar mais 2 minutinhos aí e a gente vai trocar essa ideia sobre jornada do cliente, né? Para a galera que está chegando aí, bom dia. Estou vendo que tem gente, tem alguns conhecidos aí. Juliana, Jaqueline, Emerson. O Jacir entrou, fala Jacir. Elesiane é um nome diferente. Dani Farias, sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos, né? Paulo acenou aqui, eu vou responder, já que acenou, eu sou um cara muito educado e vamos começar, mais um minutinho a gente começa. Legal, vamos falar sobre jornada do cliente. Deixa eu fixar o comentário aqui, que é pra gente, peraí, tema de hoje, jornada do cliente. Tema de hoje... Pronto, tá lá fixado. Fala, Darley, beleza? Rodrigão. Galera, vamos lá então. Que pontualmente às 9h05 vamos começar a bater um papo sobre jornada do cliente, que é um dos assuntos que existe um certo fascínio dentro do mercado imobiliário pelos corretores de uma forma geral. As pessoas gostam muito de falar sobre jornada do cliente e eu às vezes acho que tem coisas mais importantes para a gente discutir do ponto de vista de efetivar negócios, de trazer negócios do que ficar discutindo a jornada do cliente. Ela é importante? Óbvio que ela é importante,
Mas ela tem uma importância no meu modo de ver, tá? Estou trazendo aqui a minha visão com base nos planejamentos e nas estruturações de operações que eu já trabalhei e coisas de consultoria, enfim, coisas que a gente fez. A jornada do cliente, na realidade, ela é muito similar, né? Quando a gente olha para o processo de compra de imóvel, a jornada, de uma forma geral, ela é muito similar. Na verdade, eu vou até fazer aqui um ponto. Eu acho que existem duas grandes jornadas, e são duas jornadas diferentes, mas de uma forma geral, elas são similares a partir de um determinado momento. Existe uma jornada de compra, né? A jornada de compra do cliente, que está ligada a déficit habitacional. Então, aí eu estou falando de produtos do tipo Minha Casa Minha Vida, estou falando de coisas de um padrão mais econômico, e aí existem as outras. E aí as outras são as outras todas. São as outras jornadas do público médio-alto, do público médio, do público de alto, do público de altíssimo luxo, etc. e tal. Vamos entender o seguinte. Quando nasce o processo de comprar um imóvel, o cliente ele é invisível, né? Esse é um ponto que eu acho que é fundamental a gente colocar aqui. Ele é um cliente invisível, ele não existe no mercado. E essa jornada, ela geralmente se inicia através de uma dor específica que esse cliente tem, que pode ser uma dor boa, pode ser uma dor ruim também, né? Existem os dois tipos de dor. A dor boa é um casamento, a dor boa é o nascimento de um filho, a dor boa é uma grana que ele ganhou e vai comprar o primeiro imóvel, vai mudar, sair da casa dos pais, que era uma vontade que a pessoa tinha. A dor ruim é um divórcio, a dor ruim é um óbito na família, que aí você vende um imóvel para ir para um imóvel diferente. Enfim, existem dores que motivam a tomada de decisão de comprar um imóvel, de adquirir um imóvel ou de mudar. E vamos lembrar que toda mudança é traumática, tá? Não existe processo de mudança que não seja traumático, mesmo quando é uma boa mudança, né? Porque exige adaptação, exige pesquisa, existe informação, existe uma série de coisas. Isso por si só já gera um processo traumático dentro do comprar um imóvel. Então, esse eu acho que é um ponto fundamental de entender. Por que será que os corretores, e de uma forma geral as imobiliárias, corretores, o pessoal tem muito fascínio em entender a jornada do cliente? E essa é uma pergunta que eu faço sempre, porque eu sempre que vejo lá, vai ter uma palestra sobre a jornada do cliente, ou vai ter algo aqui sobre a jornada do cliente, ou vão falar sobre a jornada do cliente. Sempre existe esse fascínio de precisamos entender, mas eu nunca vi ninguém dizendo por que eu preciso entender a jornada do cliente. Onde está a importância de entender a jornada do cliente? É simples responder essa pergunta. Você tem que entender a jornada do cliente para poder interpretar o mapa de tomada de decisão deste cliente. O que eu quero dizer é o seguinte, as jornadas, apesar de serem muito similares, elas vão ser específicas, elas são similares do ponto de vista de ferramenta, de processo e tal, mas elas são específicas do ponto de vista de tomada de decisão, né? Existem jornadas de um nicho que passam por alguns pontos, jornada de outros nichos que passam por outros pontos, e a partir daí elas fazem importante para você entender o mapa de tomada de decisão. Beleza? Por que o corretor tem que saber sobre o mapa de tomada de decisão? Porque isso determina todo o processo de estratégia e de trabalho, de posicionamento e uma série de coisas que são fundamentais para você fechar mais negócio. O que eu vejo não é muito isso. O que eu vejo é assim, as pessoas muito focadas em entender a jornada de decisão, a jornada de compra do cliente, como é que é a jornada do cliente, mas para saber onde é que eu tenho que anunciar, que portal que eu tenho que estar, o que eu tenho que fazer, e isso na realidade pouco importa, né? Isso na realidade é só um pedacinho do iceberg de entender a jornada do cliente. O grande lance de você trabalhar e entender a jornada do cliente é você poder olhar para o mapa e o processo de tomada de decisão, que cada ser humano tem o seu. Existem pontos similares, então o que eu quero dizer é que existem assim, investidores de uma forma geral tomam decisão de uma mesma forma, famílias com filho tomam decisão, recém-casados tomam decisão de uma outra forma. Então, entender a jornada do cliente é muito mais importante deste ponto do que você entender a jornada do cliente pela jornada do cliente, né? O Pi, abaixa um pouco para mim, tá atrapalhando aqui. Obrigado. Então, assim, o que eu acho bacana em discutir isso é a gente poder olhar para o processo de jornada do cliente com esse viés.
Não vamos olhar aqui para as ferramentas, para onde o cara vai. Eu até vou falar um pouco sobre isso aqui, só para a gente poder mapear. Mas vamos olhar para o processo de jornada do cliente para entender assim, o meu cliente, o que eu preciso desdobrar isso em estratégia? Para o meu cliente, onde é importante eu me posicionar? Para o meu cliente, o que é conteúdo importante que vai me fazer relevante, que é um jogo de relevância que você joga no mercado, é um jogo de relevância e velocidade, que vai me fazer relevante para que eu consiga fazer mais negócio, para que eu consiga receber mais indicações, para que eu consiga interpretar em que momento ele está para eu poder resolver o problema. Então vamos olhar ali de uma forma geral nessa linha do tempo como é que funciona a compra de um imóvel. A primeira coisa, surge uma dor, né? Que como eu já expliquei aqui, pode ser uma dor boa ou uma dor ruim, mas surgiu uma dor. Aquela dor de eu preciso mudar. Preciso mudar porque a casa está pequena, porque vai vir mais um filho, preciso mudar porque a localização está ruim em relação ao meu trabalho, preciso mudar porque os custos de manutenção dessa casa ou desse apartamento são altos, o condomínio é alto e não tem... Enfim, sempre tem uma dor. Preciso mudar porque meu companheiro faleceu e agora eu quero ir para um lugar menor, quero ir para um lugar diferente, com menos lembranças. Eu preciso mudar porque vou me casar, preciso mudar porque é meu primeiro apartamento, que legal, é uma dor bacana, mas ela está lá, é uma dor, né? Geralmente, este processo se inicia assim. O X da questão é que, neste momento, o cliente, para você, corretor de imóvel, ele é invisível. Ele não está presente no teu dia a dia, ele não é parte das suas tarefas diárias ali. Ele está na internet, ele está pesquisando, ele está olhando os imóveis, ele está fuçando, ele está dando uma olhada nos portais, e aí chega o ponto X. O que vai acontecer geralmente é que ele vai buscar uma ferramenta de pesquisa. Ele vai para o Google. 95%, talvez 97% das pessoas vão cair no Google na hora de fazer a compra de um imóvel. Daí a importância toda que se discute no mercado, de posicionamento da tua página, do teu orgânico, de fazer bons trabalhos de AdWords, etc. e tal. Esse cara foi para o Google ainda, esse cara não está na rede social. Olha só que interessante isso, ele está no Google ainda. E ele está com essa dor ali. Ele não foi na rede social buscar, ou ele não foi impactado ainda, até pode ter sido já por conta ali das ferramentas de marketing digital que vão fazer um remarketing no cara, vão fazer nas redes sociais, mas principalmente ele está no Google. Vamos começar por aí. Ele foi lá, vai pesquisar apartamento, X dormitórios do bairro tal, né, para venda, e vai cair muito provavelmente em um portal. Esse cara muito provavelmente vai cair em um portal pela relevância dos portais dentro dos algoritmos, dos mecanismos de busca. Esse cara vai cair em um portal e na cabeça do seu cliente a vida dele está resolvida. Resolvi meus problemas agora, pô, que bacana, tem um portal com tudo, vou olhar essas informações todas e vou começar. E aí ele vai começar essa jornada dele ali de pesquisar coisas, ver preços, ter uma ideia, ele vai se surpreender com o preço de algumas coisas, ele vai ver que o dinheiro dele cabe em outras que ele não imaginou que cabia, ou ele vai ver que ele vai precisar de um processo de financiamento, ele vai entender, enfim, ele começa a entender uma série de coisas relacionadas a produto que ele não entendia ainda, ele só tinha o problema da dor para motivar essa ação de buscar, né, motivar a ação de buscar um imóvel, mas depois que ele caiu no Google lá, ele começa. E aí ele vai lá buscar, cai num portal, e esse portal está ali, e ele tem uma pancada de imóvel, que ele começa a trabalhar esses imóveis, começa a pesquisar, debater em casa com a família e tal, o imóvel é esse aqui. Durante este momento, ele ainda é invisível para você. Tá? Ele ainda não apareceu lá para você como um cliente, ele está invisível. Por isso também que existem, aí vamos já pensando nas estratégias, por isso que existem as ferramentas de marketing de conteúdo, etc e tal, onde você oferece para o cara um e-book, ou tem lá um vídeo teu na internet explicando alguma coisa sobre parte do processo. Tudo isso ajuda com que o cliente venha conversar contigo ou se revele neste momento de busca, né? Mas de uma forma geral, ele está invisível, ele está ali fazendo a sua busca. O que vai acontecer é que ele, em algum momento, ele vai ver relevância no anúncio que existiu, porque existem fotos bem feitas, porque existe uma descrição bacana, ele sentiu ali que aquele cara pode resolver, é diferente, e aí ele vai entrar em contato. E é neste momento que o cara surge no seu funil de vendas. A partir do momento que ele se transformou em um lead. Até então ele era um cara que tinha uma demanda, mas estava invisível, e agora ele passa a existir dentro do teu processo de funil de vendas como um cara que é um lead. E aí você provavelmente vai conversar com ele, mas ele também está conversando com um monte de outros corretores, não está conversando só com você, ele vai conversar com um monte de outros corretores, porque esta é uma cultura do nosso mercado.
né? Diferente de mercados maduros, como o mercado americano, em alguns lugares da Europa e tal, o corretor, o cliente trabalha com o mesmo corretor, o processo de busca, ele entende o corretor como aquele cara que auxilia no processo da melhor busca, etc. e tal. No Brasil, não. No Brasil, o cara tem muita informação, a informação hoje até é um commodity, eu já falei isso aqui, acho que foi na primeira live que a gente fez aqui nas quintas-feiras, de como a informação hoje é commodity, então só ter informação não basta. Mas aí ele vai se revelar para você como um cliente, cara, tá aqui, eu sou um cliente, me ajuda nesse processo. E você vai começar a atender ele nesta demanda específica. Preste atenção, atender o cliente nesta demanda específica. Um grande erro que eu vejo as pessoas cometerem é pressupor que a partir de um lead que foi gerado por um produto, né? Esse é outro ponto que vale a pena a gente entrar também. A partir de um lead que foi gerado por um produto, o cara pressupõe o que o cara está buscando e ao invés de atender o cliente naquela demanda específica, reúne um monte de coisa que ele tem similar e manda para o cliente no sentido de que já vou aqui, dá para o cara várias opções porque vai que essa opção não está funcionando. Ou às vezes até porque essa opção já não está mais disponível na imobiliária, que acontece muito também, já não está mais disponível na imobiliária, e aí a tal do imóvel isca, que a gente sabe que existe, e aí esse cara recebe um monte de outras informações. Isso no processo de tomar de decisão muitas vezes gera frustração. O cara quer ser atendido na demanda específica dele, porque eu falei com você sobre o produto A, eu fui comprar um sapato vou fazer uma analogia, fui comprar um sapato número 41 daquele modelo e você está me trazendo outros modelos do tamanho 42 e que não vai me servir, não é o que eu quero. Pode ser bacana, pode ser legal, mas não é o que eu quero. Então é importantíssimo nesse processo de chegou o lead, atender o cara naquela demanda específica. E a partir de uma demanda específica, você começar a buscar ou interpretar qual foi o motivo que gerou, né, a busca por um imóvel. Então, na realidade, neste momento, a partir deste momento onde o cliente se transforma num lead, né, ele deixa de ser um cara invisível, o teu trabalho começa a ser um trabalho de investigação do que aconteceu dali para trás. E muito corretor fica focado dali para frente. Então o cara está aqui, ele agora virou um lead, eu vou olhar daqui para frente. Não, você tem que olhar daqui para trás, porque o segredo da venda está daqui para trás. É o que motivou a ação, é o mapa de tomada de decisão do teu cliente. Né? É isso que você precisa investigar. Se você ficar daqui do lead para frente, você vai falar sobre produto, e o cara vai falar, meu, não é isso, não tem empatia, não tem relevância no atendimento, esse cara não está me acrescentando nada, os produtos que ele está me mostrando, eu já vi na internet, não faz sentido. Então, o que interessa, a partir desse momento que o cara se transforma no lead, vamos pesquisar daqui para trás, vamos entender daqui para trás, que é o tal do contexto prático que eu sempre abordo no meu 3CP, lá no modelo de abordagem de atendimento, que foca principalmente em capacidade de pagamento, em contexto prático e característica do produto. Detalhe, o seu cliente, geralmente, né, ele vai se tornar visível, ele deixa de ser invisível por conta de um bom produto que você captou. Então vamos lá, olha que sacada interessante para você nesse processo de jornada do cliente. Se o cliente se torna visível a partir do momento que ele se revela através de um produto que eu captei, captar bons produtos é uma das principais, se não for a principal ferramenta para você gerar negócios, gerar oportunidades. E quando eu digo captar bons produtos, é o seguinte, não é captar em volume, é captar em qualidade. Porque volume está na internet, o volume está no portal, o volume o cara já enxerga ali um monte. O que vai fazer ele conversar contigo é a qualidade da sua captação em relação à descrição, a precisão nas informações, a qualidade de fotografia, ou vídeo, ou visita virtual, ou enfim, a qualidade da tua captação é que vai trazer cliente. Né? Então, uma das ferramentas fundamentais para você gerar oportunidade não é ficar gastando dinheiro em marketing com volume de produto, e sim gastar dinheiro em marketing para o produto certo, para o cliente certo, e aí a gente já vai falar um pouco sobre isso, para o cliente certo, de bons produtos. O cliente, até o momento que ele se revela através de um produto, ele é invisível. Ele se revelou, o teu trabalho passa a ser, a partir de agora, investigar para trás, o que aconteceu, porque daqui para frente você conhece. Precisa entender o que motivou. O que fez esse cara buscar um imóvel? Qual é a real necessidade dele? O que ele está pensando? Por que ele precisa mudar? Né? Por que a família vai crescer? Ele está querendo 3 dormitórios? Não pressupor as coisas é fundamental. Porque o cara fala, não, vou comprar um imóvel de 3 dormitórios, e aí você pressupõe que o cara está comprando um imóvel de 3 dormitórios porque ele vai ter mais um filho.
É um erro. Ou pressupõe que o cara está morto. A pressuposição ela é muito complicada num processo de atendimento, ainda mais hoje, quando a gente fala de customização dos processos de atendimento, em você atender o cliente de uma maneira mais específica, em você se tornar um especialista. Então, pressupor coisas pode te deixar muito fora do mapa de tomar decisão do cara, porque ele vai falar, esse cara não é relevante, não gera empatia, esse cara não me entendeu. Se esse cara não me entendeu, tem N corretores que podem me entender. Então, o cara se revelou, a partir daquele momento, o teu trabalho é investigar o contexto prático, é investigar qual é a vida desse cara dali para trás, o que fez esse cara clicar nesse botão e vir falar comigo neste produto que foi bem captado, que tem boas informações, que tem boas fotografias, que tem um vídeo, não importa o que esse produto tenha trazido, mas se ele captou, esse teu produto muito provavelmente não é exclusivo, se for exclusivo melhor, se ele não é exclusivo ele podia ter feito esse processo de contato com outros caras, se é que ele já não o fez também, porque às vezes o cliente também vai pesquisar o mesmo produto com diferentes corretores, né? Que aí é um outro problema do mercado, mas vamos lá, ele falou com você, então teu trabalho agora é investigar daqui para trás. E investigando aqui para trás, você vai entender o contexto prático, entendendo o contexto do cara, muito provavelmente você consegue mapear alguns pontos, não todos, mas alguns pontos da tomada de decisão desse cliente. E você, como especialista, vai poder ajudar ele no processo de tomada de decisão. O que é interessante a gente olhar neste fio aí, né, da linha de atendimento? Olhar o processo, olhar a jornada do cliente por olhar, para entender quais são as etapas, serve muito pouco para você. O que interessa para você é, deixa eu olhar aqui quais são as etapas deste cliente, para eu poder investigar o passado, investigando o passado do momento que ele se revelou, né? Então, marco zero é o momento que ele se revela e passa a ser um lead. Dali para trás ele é invisível. Preciso entender o que está acontecendo com ele quando ele era invisível, porque aí é neste processo invisível, nesta parte invisível do processo, que estão os links de tomar de decisão, que vão me ajudar a fazer com que o cara tome decisão a meu favor e que me veja como relevante, que gere empatia, que faça com que ele entenda que eu sou o cara que pode ajudar. Então você tem que investigar isso, né? E aí dali para frente é um processo de atendimento baseado em resolver estes problemas que ele tem, as dores que ele tem, que podem ser dores referentes a como é que eu vou fazer para pagar, ou se este de fato é o melhor bairro, se este produto me atende, enfim. Aí você começa a resolver outros problemas dali para frente no seu processo de atendimento, às vezes até trazendo novas alternativas de produto que ele ainda não viu, que ele não sabe, que ele não tem consciência, porque você como especialista é que pode dar o diagnóstico e dizer, não, cara, eu acho que você tem mais o perfil desse produto. Né? Você está olhando isso aqui, mas você nunca olhou para aquilo. E às vezes o cliente tem um aha moment ali, né? Ele fala, caramba, nunca tinha pensado nisso. É possível para mim comprar aquilo? Eu nunca imaginei que aquilo era possível. Ou, nossa, a localização de fato é muito melhor, porque vou gastar menos tempo para o meu trabalho. Se o trabalho for parte invisível da dor, entende? Se o trabalho for parte invisível da dor que você investigou, você consegue trazer novas sacadas. Então, na jornada do cliente, o que interessa de fato é, a partir do momento que ele se revelou, você investigar o que está ali para trás. Ah, Guilherme, então você está me dizendo aqui que pouco interessa as etapas? Não, as etapas interessam muito para você entender um perfil específico de cliente. E aí, entendendo um perfil específico de cliente, você consegue desdobrar em ações que ajudem com que o cara se revele antecipadamente. É melhor ele se revelar para você primeiro do que se revelar para outro. É melhor ele ter com você um nível de comunicação melhor do que ele tem com outro. E o melhor de tudo é quando ele olha para você e fala, pô, este cara entendeu o que eu preciso. Esse cara é que vai me ajudar a comprar um imóvel. Esse cara é que vai me ajudar daqui para frente e vai resolver meus problemas. Agora, olha que interessante. Por que a gente fala demais? Por que se fala muito em os corretores precisam escolher nichos, os corretores precisam se especializar, é importante isso no processo, etc, etc e tal. Todo mundo fala muito sobre isso, mas fala muito pouco disso, como isso reflete dentro da jornada do cliente. O que acontece é assim, se o meu processo, que é invisível, é um dos processos, se a parte invisível do processo é uma das partes mais importantes que eu tenho para investigar, porque é na parte invisível do processo que está a tomada de decisão, ou seja, que está o mapa de tomada de decisão. Se eu trabalhar com variáveis muito grandes nesta parte invisível, eu vou ficar maluco, porque é impossível você mapear processos de tomada de decisão que têm variáveis totalmente distintas. Falar com o investidor ou falar com o cara que compra o primeiro imóvel, falar com a família que está expandindo e falar com o cara que está comprando imóvel porque perdeu alguém na família, são parâmetros muito diferentes nesta parte invisível que vão te deixar maluco.
E geralmente o que acontece é que o corretor não olha para isso e aí não gera nenhuma empatia. O cara não fala, não, esse cara não está olhando para o cara não está com o mesmo prisma de visão que eu tenho para tomada de decisão. Porque do momento que ele se revelou e virou um cliente, a jornada é de fato muito parecida, né? É visitar os imóveis, é entender a documentação do imóvel, entender como é que o cara vai pagar, ajudar o cara no financiamento, fazer a visita, fazer a proposta. A jornada ali para frente ela é muito parecida. O que interessa é a jornada da parte invisível. Essa que vai te ajudar a entender. Então, assim, quando eu começo a entender ou trabalhar com nichos específicos de cliente, né, o que vai acontecer é que eu vou começar a perceber que as pessoas são muito similares. O cara que está comprando o primeiro imóvel, o recém-casado, o que está comprando o primeiro imóvel, ele é muito parecido. Então eu começo a entender a parte invisível e começo a poder projetar a parte invisível. Eu começo a ter meio que uma bola de cristal do que vai acontecer, do que está acontecendo neste momento em que eu não estou vendo o cliente. Eu posso estar aqui imaginando, nesse momento eu sei que o meu próximo cliente está olhando a internet buscando informação tal. Então eu posso antecipar essa informação, eu posso trazer essa informação para ele. Eu sei que o meu cliente nesse momento está fazendo tal coisa, então se ele está fazendo tal coisa na jornada dele, eu tenho que estar presente nessa tal coisa, eu tenho que estar lá me posicionando. Então, na realidade, quando a gente discute jornada do cliente, é muito interessante a gente discutir a jornada do cliente da parte invisível. Só que você não vai conseguir fazer isso com muitas variáveis, você vai ter que fazer isso com algumas variáveis, por isso que corretores que têm nichos específicos de atendimento, por isso que corretores que trabalham como especialistas têm melhores resultados, né? Porque quando o cara chega da parte invisível, às vezes ele nem sabe disso, o corretor. Ele acha que ele tem melhores resultados porque ele está trabalhando a jornada visível, a parte visível da jornada. Mas ele está tendo bons resultados porque na jornada invisível os clientes dele são muito similares. E quando eles se revelam, o processo de atendimento é similar, o processo de atendimento é parecido. As falas, o jeito, as dúvidas, tudo isso. E como você repete aquilo todo dia, se você tem repetibilidade de algum processo, você vai ficando cada vez melhor. Né? Um jogador que treina bater falta depois do treino todo dia, o cara vai lá, treina bater falta, no dia do jogo ele vai bater falta melhor do que o cara que não treinou. Isso é um fato. Então se você repete processos o tempo inteiro, você muito provavelmente vai estar melhor preparado. Agora, ninguém se dá conta que você está melhor preparado para discutir a jornada invisível desse cliente, né? Que é o que nos interessa, porque é onde está o mapa de tomada de decisão para tudo, para saber se esse é o corretor que eu vou ficar, para saber se esse é o imóvel que eu vou ter, para saber se isso me atende ou não me atende. Então, assim, investigar a parte invisível da jornada é fundamental. A partir do momento que ele é visível, na realidade é um processo de experiência. Né? É você melhorar a experiência de uma jornada que ela é muito similar para muitos clientes. Né? O cara que compra uma casa de 2 milhões tem uma jornada muito similar com o cara que compra a casa de 10 milhões. Se você olhar do ponto de vista de processo, tá? Não estou falando de personas, estou falando de processo. É muito similar. Agora, se você entender que o processo é parecido, como é que para essa persona eu melhoro a experiência? Então, neste fio de jornada do cliente, né? Onde eu vejo as pessoas discutindo muito, o marketing isso, porque aqui o cliente vai para o portal, porque aqui o cliente vem para cá, e ele visita a imobiliária, aí ele vai não sei o quê. Do que me interessa tudo isso se eu não rechear isso pensando na parte invisível e na parte visível do processo? A parte invisível é onde está o processo de tomada de decisão do cliente. A parte visível é a parte de geração de experiência. Se eu não fizer isso, né, eu fico sempre ali num samba maluco de tentar entender quem é esse cliente, como é que eu tenho que atender esse cara, como é que eu faço. Então, assim, jornada do cliente é um processo interessante de ser discutido para se discutir os desdobramentos em cada etapa em que, na jornada invisível, eu faço uma investigação e na jornada visível eu transformo aquilo em experiência de atendimento. Porque se eu fizer boas investigações, vamos olhar, é um jogo de relevância, é o que eu estava falando para vocês um pouco antes aqui. E o jogo do imobiliário ele é um jogo de relevância. Tem N profissionais e tem N produtos. É muito raro você ver assim, fulano, como é que você comprou o imóvel? Eu digitei lá Guilherme Carnicelli, ele era um excelente corretor, eu sempre ouvi falar dele, eu digitei e ele que me ajudou. Não é assim. Como é que você fez a busca do imóvel? Cara, tive um problema e resolvi mudar, não dava mais aquela casa, ou vai me nascer um filho, eu preciso de mais espaço, não dá para ficar num apartamento, preciso de uma casa nesse momento de pandemia, fui lá e digitei casa, venda, condomínio, fechado, papapá. Apareceu uma porrada, caí no portal, comecei a olhar, comecei a ver aqui, discutir, mostrar para a minha família. Tem um dia que eu achei uma casa que cabe no meu bolso isso aqui, interessante.
Vi ali as características do imóvel, de espaço, de lazer, cliquei ali, falei com o corretor, mas cliquei naquele corretor e cliquei também em outros, o cara vai falar com muita gente. Agora, o que vai definir com quem ele continua no processo, na jornada, da partir dali, é a empatia. Ele olhar para você e falar, pô, este cara resolve, esse cara é o cara bom de todos com quem eu falei, porque ele não fala com um só. Esse cara é o cara que resolve. Mas ele só vai ter a sensação de que você é o cara que resolve se você entendeu a parte invisível. Se você, na investigação da parte invisível, mostrou para ele, cara, ele entendeu o que eu preciso. Esse cara sabe do que eu estou falando. Ele antecipou algumas coisas que eu precisava. Ele antecipou perguntas que eu faria. Ele antecipou dúvidas que eu teria. Né? Ele me deu referências que são importantes para mim na minha tomada de decisão pela questão que eu estou mudando. Às vezes as referências são em alguma fala, alguma coisa que você traz ali. E depois, na jornada de atendimento, você dá uma experiência para esse cara, né, de atendimento, que pode ser fundamental. Tipo, vou dar um exemplo. O que aconteceu comigo? Eu uma vez estava alugando um imóvel, que era uma casa em um condomínio, e a corretora, na hora de falar sobre o imóvel, até falou, vamos ali tomar um café, vamos na padaria ali tomar um café. Eu fui com o meu carro atrás dela, na padaria tomar um café. Ela fez isso de maneira involuntária. Né? Não foi uma maneira voluntária, mas eu olhando para aquilo tudo e analisando, falei, cara, puta sacada, hein? Se todo mundo que apresenta apartamento e casas nessa região trouxer o cara para vir tomar um café nessa padaria, é uma jogada interessante, porque essa padaria tem aqui junto um centro comercial onde o cara tem farmácia, onde o cara tem um hortifruti, tem a padaria, tem uma loja de bebidas, tem uma boutique de carne, tem uma série de coisas aqui que, pô, eu não preciso pegar meu carro para me deslocar muito longe, né? São 3 quadras e eu tô aqui. Agora, naquele momento, ela tangibilizou aquilo para mim. Então, já passa a ser nessa jornada visível um momento de experiência. Ela me trouxe uma experiência de tipo, caraca, há 3 quadras aqui, a casa, olha aqui que legal, tem um centro comercial com tudo que eu preciso para o dia a dia ali naquela correria. Então, esses pontos são fundamentais para se discutir na jornada do cliente. Não ficar discutindo ali, o cara vai no portal aqui, o cara faz essa ferramenta, o cara faz isso, o cara faz aquilo. Isso é importante? É importante, óbvio, saber onde você tem que estar presente. Mas mais importante que isso é como é que na jornada invisível eu consigo investigar, eu consigo entender o que aconteceu na motivação de comprar imóvel e como é que na jornada visível eu trago uma experiência para o cara no processo de atendimento mostrando para ele, cara, eu sou a pessoa que vai resolver o teu problema. É assim que eu gosto de dividir a jornada do cliente, eu gosto de olhar para ela dessa forma. Do momento que o cara se torna um lead, ele é visível. Dali em diante é experiência. Do momento que o cara está invisível, dali para trás é investigação. Né? Agora, ficar investigando N casos diferentes, N públicos diferentes, vai te trazer uma canseira absurda, porque as variáveis são muito grandes. Por isso que corretores especialistas conseguem ter melhores resultados, porque eles conseguem investigar a parte invisível do processo, né, de uma maneira mais similar. As pessoas são muito parecidas, então estão sempre passando pelas mesmas dores. É a partir daí que a coisa se estabelece. Beleza? Vou abrir aqui para algumas perguntas aqui, comentários, se alguém tiver. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. Ficou claro a divisão dessa jornada do que é o teu trabalho na parte invisível e do que é o teu trabalho na parte visível? Essa é um ponto essa dúvida. Eu fui claro nisso? O Pierre está trazendo aqui, quanto mais nichado, mais fácil entender o cliente. Óbvio, porque você consegue enxergar a parte invisível, né? Meio que os clientes são muito parecidos, eles são muito iguais quando você trabalha em nicho, né? Muda o rosto, muda um pouquinho aqui, muda o jeitão do cara de se expressar e tal, mas as dores, as necessidades, o recurso vem sempre dos mesmos lugares. Tem caso, por exemplo, de que o cara trabalha em cidades, por exemplo, o cara trabalha lá, vou dar um exemplo de uma cidade em Santa Catarina, aqui, Jaraguá do Sul. Pô, a economia de Jaraguá do Sul é movimentada pela VEG. Muito provavelmente o cara que está comprando um imóvel de um lançamento, ele trabalha na VEG. Ele tem um monte de cara que trabalha no mesmo departamento que ele, que tem os mesmos problemas, são iguais, tem filhos na mesma idade, tem mais ou menos a mesma idade, todo mundo ganha o mesmo salário, todo mundo vai fazer financiamento do mesmo jeito, pelo mesmo banco, usando as mesmas ferramentas de financiamento. Então, quando chega um cara, VEG, padrão tal, não sei o que, para aquele produto, você já sabe, já atendi outros 10 aqui nessa jornada invisível, fica mais fácil. Por isso que entender a jornada invisível é mais fácil quando você é nichado. E é por isso que entender o cliente fica mais fácil. Agora, olha que louco. Quando você entende o cliente, toda a tua jornada visível, que é a parte de experiência no processo de atendimento, também melhora, porque você já conhece aquele cara e vai conseguir facilitar. Eu sempre dou o exemplo de um corretor que eu conheço aqui,
em Campinas que trabalha basicamente imóveis econômicos e trabalha Minha Casa Minha Vida. E eu falo para ele, o carro dele de final de semana que eu vejo ele rodando é um Toyota Zero. Quando eu encontrei era um Toyota Zero top, mas o dia a dia dele ele trabalha com Gol bolinha, entendeu? Um carrinho lá bem simplesão, bonitinho, tá arrumadinho, mas é um Gol bolinha que ele usa. Ele se veste diferente, ele fala a linguagem do cara. E aí ele consegue, falando a linguagem do cara, se mostrando similar, ele consegue entender melhor a jornada invisível. Ele é super nichado, os problemas são sempre os mesmos. E olha outra coisa louca que começa a acontecer, aí tá o Pierre aqui, que não vai me deixar mentir. Deixa eu ver se o Pierre tá aqui ainda nos comentários. Que foi ele que trouxe essa história, né? De quanto mais nichado, mais fácil entender o cliente. Tem outro ponto. Quanto mais nichado, mais fácil entender o cliente, mais fácil fazer a investigação da parte invisível, gera mais empatia na parte depois na jornada que é visível, porque você melhora a experiência do cara antecipando as necessidades. E tem um outro ponto, esse cara te indica mais cliente. E vai te indicando mais cliente, criando um círculo virtuoso de similares. Ele vai sempre indicar um cara que é muito parecido com ele, que tem as mesmas dores, tem os mesmos, a fonte de recurso é a mesma, o tipo de imóvel que busca é o mesmo, e aí você já está captando imóveis sempre daquele mesmo perfil, então você cria meio que uma esteira de produção, né? Tipo de, eu passo a ter que investigar menos, posso gerar mais experiência, posso captar mais, então fica um negócio que te dá resultado com maior recorrência. Do que aquele corretor, essa é a vantagem do cara nichado, né? Do que aquele corretor que cada hora está atendendo um perfil diferente, então cada hora ele está tendo que investigar, é uma jornada invisível diferente, a experiência da jornada visível que ele tem que proporcionar também é diferente, né? Você não atende o cara econômico do mesmo jeito que você atende o cara de altíssimo padrão, então o que vai acontecendo é que você está toda hora tendo que ajustar a tua máquina, fazer as coisas ali para ser o melhor, e é impossível ser melhor em tudo. Não há jogador que joga em todas as posições com a mesma qualidade, né? Esse cara é aquele cara que fica no banco ali e num momento de desespero o técnico coloca porque o cara bom tá cansado, porque o cara... Mas assim, não é um cara que jogue bem em todas as posições, né? Então, assim, você quer jogar bem, não dá para você fazer tudo, tem que escolher. E aí quando você escolhe, divide a jornada do cliente na parte visível e a parte invisível, sabendo que a invisível é investigação, a visível é geração de experiência para processo de empatia, fica muito mais fácil trabalhar a tua estratégia, fica muito mais fácil trabalhar as suas ferramentas de marketing, fica muito mais fácil você olhar para o negócio, para o business que é o mercado imobiliário, né? Você não tem um emprego, você tem um negócio na mão, então ali fica mais fácil olhar o que eu tenho que fazer, onde eu tenho que me posicionar, onde eu tenho que gastar meu dinheiro, que ferramentas são importantes, como é que eu tenho que me vestir, como é que eu tenho que conversar, o que eu tenho que ler, o que eu preciso estudar, quais são os assuntos que interessam para esse e para aquele nicho. O investidor se interessa por assuntos Y, o cara que está casado com um filho pequeno se interessa por assuntos X, enfim. Fica tudo muito mais fácil. E este é um jogo que você tem que jogar. O teu jogo de ser relevante, ter velocidade, gerar experiência, não é fácil. Mas é a tarefa de todo mundo hoje dentro de um segmento, que é um segmento que o cara é a maior compra da vida do cara. Ele vai fazer uma compra que provavelmente ele vai fazer 1, 2, 3 vezes no máximo na vida, a não ser que o cara tenha um perfil diferente. Enfim, esse é o grande lance aí. Estou aqui para vocês trazerem as suas dúvidas aí, colocações. Deixa eu ver aqui. Usa a seguinte pergunta. Qual o seu projeto? O Felipe Nerbas. O Felipe Nerbas, por exemplo, em Brasília, né? O Felipe, há um tempo atrás, a gente conversando, ele falou, Guilherme, eu queria fazer aqui uma consultoria contigo. A gente fez lá um trabalho de consultoria à distância, fizemos um bate-papo. Ele me trouxe um cenário, eu falei, cara, foca nisso. Só faça isso, esquece o resto, fica focado nisso. E hoje ele só faz isso. E por só fazer isso, ele cada vez mais vai gerando recorrência naquele mesmo tipo de produto e vai fazendo com que as coisas aconteçam com recorrência, vai dominando as informações, vai dominando o jeito, vai dominando aquilo que o cara busca, quais são as perguntas que o cara faz. Você começa a dominar uma série de detalhes e esses pequenos detalhes mostram para o cliente comprador que, pô, esse cara entende o que eu preciso. Esse cara na minha jornada entendeu o porquê que eu estou buscando, e esse cara entendeu na minha jornada aqui para frente como é que eu quero ser atendido. Então, tem que olhar para a jornada do cliente desse ponto. A parte invisível eu tenho que investigar, a parte visível gerar experiência. Se eu trabalhar sempre com o mesmo cliente, eu não preciso ficar investigando toda hora quem é esse cara. E posso cada vez mais melhorar a experiência antecipando coisas que virão num processo de atendimento, né? Vamos ver aqui se tem mais alguma colocação, alguma pergunta. Faz tudo e não faz nada. É isso mesmo, Pierre. A galera faz tudo e não faz nada. Trabalhar
num nicho é focar um perfil específico. Perfil de pessoas, de produtos, tem que ser alguma coisa nesse sentido. Um bairro, né? O cara trabalha um bairro especificamente, né? Esse é o grande lance. Às vezes o cara trabalha um bairro, o cara trabalha um perfil de imóvel. Eu conheço uma imobiliária também aqui de Campinas, eu estou falando de Campinas, que ela trabalha uma determinada região da cidade, que é o Swiss Park, que são uma série de condomínios. O cara trabalha lá, ninguém domina a informação ali, né, de condomínios como esse cara domina. Assim, existe uma similaridade dos clientes que vão lá, que ele consegue atender, ele consegue fazer um trabalho bacana. Então, esse é o grande lance de você olhar para a jornada do teu cliente. Tem ali, o cara vai fazer, vai entrar, vai buscar na internet, vai cair num portal. No portal ele vai falar com você, ele vai falar com mais não sei quantos corretores. Ele vai ficar com o corretor que gera melhor empatia. Depois ele vai para o processo, ele quer conhecer os imóveis, depois ele quer entender como é que paga, que já é um outro erro também, né? O cara que o corretor deixa cometer. O cara visita imóveis para depois resolver a situação de pagamento. A capacidade de pagamento tem que vir antes da busca dos imóveis, né? O cara tem que saber o quanto ele pode gastar antes de sair olhando o produto. Eu vejo muito isso, venda que cai, porque na hora final o cara fala, não é para o meu bolso ainda. Então, isso são detalhes que você consegue ir ajustando na jornada visível do cliente, né? À medida que você vai aprendendo com a repetibilidade do processo. Então, esse é o grande lance. Era isso. Estou vendo que não tem mais nenhuma pergunta, espero que eu tenha sido claro. Eu vou dar uma encerrada aqui, porque daqui a pouco eu entro em outra reunião. Acho que a vida de todo mundo está assim, né, galera? Alguma pergunta? A Cláudia está aí, Carla, Felipe Nerbas. Bom, bacana, galera. Você enxerga algum movimento dos bancos aumentarem taxas de juros ao longo de 2021 ou deve aproveitar a demanda? Eu acho que os bancos não vão aumentar a taxa de juros. Não vejo esse movimento acontecendo. Quem aumentou a taxa de juros foi o Copom, que já era algo que a gente sabia que precisava acontecer. Quem vai aumentar a taxa de juros é o Copom, por conta do processo inflacionário. Eu até já tinha comentado isso, acho que foi numa uma série de caixas de perguntas que eu fiz, ou foi aqui ou foi no Café Imobiliário, mas os bancos não, porque os bancos também não desceram tudo que eles podiam. Eu sempre digo, né, banco tem visão de longo alcance, banco não olha só para o momento, banco olha ali para a visão de longo alcance. É uma briga de market share, eles baixam o preço da taxa para ganhar mercado nesse momento, mas eu não acho que os bancos vão aumentar a taxa de juros, não. Eu acho que eles vão manter ainda essa taxa, então ainda é um bom momento, né? O que eu acho que vai acontecer é que existe um momento de compra no mercado e em alguns nichos estes produtos que estão num bom momento de compra vão deixar de existir, né? A gente ficou muito tempo sem lançamento, a gente ficou muito tempo com o processo com o mercado parado, existe uma lacuna de geração de novos produtos, o mercado de terceiros está bombando e assim, daqui a pouco acabam os produtos. Então, o cliente que for inteligente vai aproveitar esse momento. Esse é o lance, né? Os produtos são finitos, o estoque em uma hora ele acaba, a não ser que você produza sempre, mas você não consegue produzir na velocidade necessária. Tanto é que Minha Casa Minha Vida, por exemplo, tem um déficit habitacional no Brasil, que é o mesmo déficit habitacional, aliás, vem aumentando esse déficit, né? Mesmo com tudo que se produz, com tudo que se subsidia, com tudo que se faz, vem aumentando. Eu não vejo taxas de juros junto aos bancos subindo, não. Eu acho que eles vão manter essas taxas por uma questão de competitividade e ainda é muito bom financiar imóvel com taxa aí de 6 e pouco, né? Beleza, galera. Eu espero ter sido claro aqui. Essa live vai ficar dentro aqui do nosso feed da Imóvel. Então você pode assistir quantas vezes quiser, pode compartilhar, pode indicar. E na quinta-feira que vem a gente volta. O que a gente vai fazer agora é toda terça-feira a gente vai colocar lá uma pesquisa para saber qual assunto interessa para vocês. O que vocês querem ouvir? A gente vai sempre colocar 2 assuntos. Esse aqui a gente ia falar sobre ou follow-up ou sobre jornada do cliente. Jornada do cliente interessou muito mais, sempre é um assunto que interessa. Eu tentei dar uma abordagem aqui diferente do que sempre se escuta sobre jornada do cliente. Transformar a jornada em parte invisível, parte visível e como você trabalha isso do ponto de vista estratégico. É isso que eu pretendo trazer nas próximas lives também, é um olhar diferente para temas que são discutidos. Eu espero vocês na próxima quinta-feira, pontualmente às 9 horas aqui no canal, no mesmo bate-canal da Imóvel. Valeu, galera, a participação de todo mundo, quem esteve aqui perguntando, alguns amigos, pessoas que eu não conheço, mas a participação foi uma live bacana, a gente manteve aí um público legal durante esse período.
Tenha uma ótima quinta-feira para todo mundo. A gente se vê na próxima quinta. Valeu, até mais. Tchau.